Olá, meus amigos, aqui é Gustavo Antenor Oliveira mais uma vez para falar para vocês sobre Lean Construction. Como essa ferramenta pode ser útil na sua obra para reduzir custos, identificando desperdícios e reduzindo o tempo de obra, como consequência, aumentando a sua lucratividade. E aí, quer ficar com a cabeça tranquila? Quer ficar com a obra que dê menos problemas? Então, isso é possível através do Lean Construction. O Lean Construction, como eu já disse em algumas videoaulas anteriores, é um conjunto de princípios, é uma filosofia cujo objetivo é identificar desperdícios. Identificando esses desperdícios, nós conseguimos eliminar tudo que não é necessário para alcançar o nosso objetivo. E qual que é o nosso objetivo? A gente precisa ter claro qual que é o objetivo de uma obra. O objetivo de qualquer produto, de qualquer serviço que tenha o foco cliente, é atender a necessidade do cliente. Então, na construção civil é a mesma coisa. O nosso objetivo é atender a necessidade do nosso cliente. E a gente precisa ter claro qual que é a necessidade do nosso cliente. Tendo clara a necessidade do cliente da construtora, vamos desenvolver um produto que venda, um produto que o cliente queira. Feito isso, vamos executar o projeto, vamos construir o produto que o cliente quer. E para isso, precisamos ir direto ao ponto, executando os projetos da forma mais inteligente possível, com menores fluxos de processos, com das maneiras mais inteligentes possível. Isso é possível com as ferramentas do Lean Construction. E hoje eu vou falar para vocês sobre os 11 princípios do Lean Construction. Então, o Lean Construction, né, ele foi escrito e por Koskela, né, a bibliografia diz aqui, foi, né, instituído 11 princípios que o Lean Construction deve seguir para ter um canteiro de obras mais inteligente. O primeiro princípio, né, é reduzir a parcela de atividades que não agregam valor. Então, muitas vezes, num processo, numa obra, existem atividades que não agregam valor. O que é agregar valor? São atividades que não estão diretamente relacionadas com atender a necessidade do meu cliente, em converter o meu insumo no meu produto. Seriam atividades paralelas, que às vezes podem ser necessárias, como as atividades de segurança, as atividades de qualidade, são necessárias para garantir a qualidade e a segurança. Mas existem outras atividades também que podem estar constando no meu processo que precisa ser eliminada, que precisam ser reduzidas. Às vezes alguns fluxos, né? Por exemplo, eu estava vendo num artigo ontem, num estudo de caso. Nós temos um canteiro de obras, né? Aonde numa obra a ferragem chega, nessa obra a ferragem chegava, ela ficava estocada no térreo, depois era levada para o primeiro pavimento. No primeiro pavimento, o armador fazia os cortes das ferragens, depois ela era transportada por elevador até onde seria usado essa ferragem. Feito isso tudo, identificou que seria mais fácil e reduziria, né, as etapas de transporte dessa ferragem se ela chegasse no térreo, no térreo o armador fizesse o corte das ferragens e aí sim encaminhar essas ferragens para os pavimentos corretos. Por quê?
Porque antes, na primeira situação, tinha esse movimento desnecessário. Então a ferragem chegava, ficava parada, esse tempo conta, depois ele era encaminhado para o primeiro pavimento e depois transportado para outro pavimento. Ou seja, o transporte para o primeiro pavimento é o transporte desnecessário, já que só de estar no térreo, lá mesmo poderia ser cortada essa ferragem. Então a gente elimina essa etapa, esse fluxo, e isso aí é uma forma de desperdício. Então, agregar valor, né, reduzir a parcela de atividades que não agregam valor está relacionado a isso. Então, o valor agregado é definido pela conversão de materiais, ferramentas, informações em produtos que foram solicitados pelos clientes. Então, o cliente ele define o valor uh, e a gente tem que produzir para atender essa necessidade do cliente. O segundo princípio é aumentar o valor do produto ou serviço a partir das considerações dos clientes internos e externos. Então, existem dois tipos de clientes, que é o cliente externo, né, que é aquele que a gente atende a demanda, atende a necessidade dele. Por exemplo, uma construtora que venda o sonho do apartamento. Então, um apartamento. Como que esse cliente espera receber esse apartamento? Que tipo de apartamento? Quais as características desse apartamento? São quantos quartos? Qual é a área? Essas são as necessidades dos clientes externos. Os clientes internos são aqueles que estão dentro da empresa, estão executando a obra, são os colaboradores, é o engenheiro, o servente, os pedreiros. Eles são clientes internos e eles também têm desejos, eles têm necessidades que são atendidas pela empresa e essas necessidades dessas pessoas também precisam ser atendidas de uma forma eficiente para que eles produzam da melhor forma possível e atinjam os objetivos, né, dos clientes externos. Então a satisfação dos clientes, tanto externos e internos, é muito importante. E como é possível aumentar o valor do produto e do serviço para essas pessoas, para os clientes externos e internos? Através de análise, estudos e pesquisas de mercado. Como assim, Gustavo? Sim, você pode identificar oportunidades analisando o seu público-alvo. Então vá lá, entenda as suas necessidades, as suas vontades, o que é importante para essas pessoas, faça uma pesquisa, vá, pergunte, analise, não só pergunte, porque às vezes as pessoas não respondem o que de fato interessa, mas observe, né? Eu lembro de um curso que eu fiz sobre Design Thinking, onde né, o desenvolvedor de produto, a pessoa que está desenvolvendo um negócio, ele precisa entender o que o cliente quer, o que o cliente deseja. Muitas vezes, através da pergunta, os clientes não falam o que de fato querem ou precisam. Então, o pesquisador, na época, ele fez o que? Ele conectou câmeras no negócio e começou a observar o comportamento dos clientes. E observando o comportamento dos clientes, por que aquele cliente consome aquele produto? Eles identificaram que as pessoas consumiam aquele produto porque elas buscavam de manhã cedo um produto de prático, de transporte, que no carro, por exemplo, não sujava o carro, era um produto também de fácil consumo e que, diferente de uma fruta, ele dá uma sensação de saciedade. Então, isso foi percebido através de instalação de câmeras, foram observar o que os clientes estavam praticando, estavam fazendo. Então, isso é uma das formas, né, de identificar e de melhorar o produto, identificando quais são como aumentar o valor percebido pelos meus clientes, tanto internos quanto externos. Então, dentro da organização também a gente pode
entender as necessidades dos clientes externos e dos clientes internos. Esses clientes internos, como que eles preferem o ambiente de trabalho, como o ambiente de trabalho pode ficar mais interessante. Então, o terceiro princípio agora é reduzir a variabilidade. Reduzir a variabilidade tem a ver com que coisas, processos, produtos que são muito variáveis, eles têm mais etapas envolvidas, aumenta-se a probabilidade de coisas a darem errado, de variáveis a serem controladas. E a gente sabe que quando a gente se aperfeiçoa num processo, se especializa no assunto, a gente acaba tendo maior domínio e maior sucesso em relação àquilo. Então, reduzir essa variabilidade, né, criando padrões, é uma das estratégias a serem utilizadas pelas empresas de construção. Hoje nós temos a construção modular. A construção modular, ela baseia-se, né, de que todo o empreendimento, a construção, ela pode ser montada a partir de módulos pré-fabricados em um ambiente industrial. Então, se eu tenho um ambiente industrial, um ambiente controlado, com regras, né, com controle de qualidade bem rígido, eu consigo produzir um módulo muito bom, de ótima qualidade e num tempo menor, com custos menores e mais controlados. E a partir desses módulos eu posso montar inúmeras opções de produtos, como casas, shoppings, lanchonetes, quiosques, várias galerias, são várias as possibilidades. Hoje a gente identifica isso na construção modular com o uso de containers. Também tem módulos pré-moldados de concreto e outros materiais. Existem várias possibilidades. Então, no canteiro de obras, isso é uma possibilidade. No caso de obras mais tradicionais, também é possível. Como? Através da padronização de processos. Como que aquela argamassa é produzida. Também. Reduzir a variabilidade. Através de padronização dos empreendimentos. Então, eu trabalhei numa empresa, né, onde ela fez um lançamento, vendeu muito bem. Depois ela fez outro lançamento do mesmo projeto, assim. O projeto arquitetônico é praticamente o mesmo. Ou seja, o estrutural também é o mesmo, é alvenaria estrutural, então o arquitetônico define o estrutural, né? Praticamente. Então fez sucesso, só mudou o visual, que é a capa do produto, que é as fachadas, né? A pintura, o revestimento e, consequentemente, um marketing diferenciado. Então, é a mesma planta baixa, é o mesmo produto, mas está de forma diferenciada. Ou seja, facilita, porque quando você já tem padronização, o próprio engenheiro, o mestre de obras, os encarregados, os pedreiros, serventes, né? Eles já estão acostumados com aquele projeto e eles já sabem o que será feito. Então, eles já são treinados. Então, eles já conseguem, de alguma forma, ter mais habilidade para fazer aquilo. E, reduzindo a variabilidade, a gente consegue treinar a equipe cada vez mais, aperfeiçoando todas as pessoas cada vez mais. Por exemplo, uma coisa assim, se não muda o projeto estrutural, o arquitetônico, o hidráulico, o de fundação, de uma torre de um empreendimento, são torres iguais, esses projetos principais, se são iguais, eu consigo, a cada novo projeto, propor melhorias. Melhorias no que eu identifiquei que era ruim. E no que é bom, eu continuo fazendo.
E se eu continuo fazendo, eu já estou treinado, eu estou mais capacitado, eu consigo produzir mais rápido, eu já tenho o levantamento de quantitativo pronto, apenas assim, feito as modificações do que mudou. Então, assim, torna-se uma coisa cada vez melhor. Aquele processo da melhoria contínua, ele vai sendo executado. Então, tá, o primeiro empreendimento foi feito. A gente identificou as falhas desse empreendimento. Então, no segundo empreendimento, a gente aprendeu com as falhas do primeiro. Então, como o projeto é padrão, a gente só melhorou o que tinha de problemas. E a gente teve um ganho com isso, porque o projeto é o mesmo, então tem aquele ganho de aprendizado. E isso precisa se tornar um ciclo no sentido de sempre estar melhorando. O quarto princípio é reduzir o tempo de ciclo. O tempo é a unidade básica para a medição dos fluxos de processos. E o fluxo de produção pode ser caracterizado por um tempo de ciclo que pode ser apresentado como a soma de todos os tempos inerentes ao processo produtivo. Então a gente sabe que o tempo de uma produção é a somatória de todos os tempos de cada passo que precisa ser feito para me atingir o meu objetivo. Então a redução do tempo do ciclo significa que a gente precisa, né, identificar melhorias de fazer com que esse ciclo seja mais rápido. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso através da identificação, né, de desperdícios que estão no meu processo produtivo. O 5.5 é minimizar o número de passos e partes. A simplificação pode ter duas origens para o Lean Construction. A primeira refere-se à redução da quantidade de componentes presentes em um determinado produto, e a segunda refere-se à quantidade de passos ou partes presentes em um determinado fluxo de trabalho. Então, primeiro, a redução refere-se à redução da quantidade de componentes, e a segunda refere-se à quantidade de passos ou partes. Então, dependendo do meu método construtivo, da minha tecnologia, eu consigo ter uma redução maior. Mas em todo método construtivo a gente consegue reduzir esse número de partes, de passos e partes. Com isso, fica mais simples a minha produção e eu consigo ter maior controle sobre ela. Imagina uma produção que tem muitos passos, processos, complicado, não é? Mas imagina uma produção que tem poucos passos. É bem mais simples, não é? Então, para isso, para a gente fazer essa redução, a gente precisa esmiuçar todas as etapas do meu processo de produção num papel, num caderno ou num software, no Excel, por exemplo. Entender a relação das atividades, a relação entre atividades, e identificar, né, através de fluxo, dos estudos de fluxos, aonde está tendo passos que poderiam ser juntados, passos que poderiam estar sendo desnecessários, para reduzir, enfim, esse número de passos. E aumentar, o sexto princípio, aumentar a flexibilidade da saída. Esse princípio ele tem a ver com a minha oferta ao cliente. A gente já sabe o que o meu cliente quer, o que o meu cliente precisa. Mas esse princípio tem a ver com aumentar a minha possibilidades de atender necessidades diferentes do meu cliente. Seria a flexibilização do meu produto. Então, por exemplo, se eu tenho um produto, esse produto são apartamentos. São apartamentos, eu tenho torres com 2 apartamentos por pavimento, certo? Dependendo da tecnologia que eu utilizo,
eu não consigo flexibilizar. Se um cliente, por exemplo, deseja ter juntar 12 apartamentos. Por quê? Porque o meu projeto não permite. Então, o sexto princípio, ele diz para aumentar essa flexibilidade de saída. Então, eu daria a possibilidade para o meu cliente de ter um apartamento por andar, através dessa diferença, desse aperfeiçoamento. E essa questão é complicada porque alguns métodos construtivos não permitem, não são flexíveis, né, como a alvenaria estrutural. Você não pode remover as paredes para facilitar, para fazer algum aperfeiçoamento, né? Se a parede ela tem função estrutural, não pode, né? Então, teria-se que fazer um projeto, uma análise de viabilidade de estudo. Mas existem outras possibilidades, né? Outras tecnologias que permitem essa flexibilidade da saída. Hoje, o maior exemplo de flexibilidade do produto, flexibilidade do produto, seria a construção modular, né? Onde a flexibilidade é muito grande. O módulo ele é pensado para ser flexível, então eu posso montar várias possibilidades com ele. Então é algo muito interessante. E aumentando a flexibilidade de saída, você tem maiores possibilidades do seu cliente utilizar, você tem maiores tipos de clientes, né? Maiores perfis de clientes, e com isso, tendo maiores perfis de clientes, você vai ter mais clientes também, né? Então, uh, se aquele módulo ele pode ser usado para montar uma casa, ele pode ser usado para montar um lanchonete, ele pode ser usado para montar um hospital, ou enfim. Então, é esse conceito, essa flexibilização de uso, que é o sexto princípio. E o sétimo princípio, ele é aumentar a transparência do processo. Isso porque muito importante, com que todos os envolvidos nos processos na produção entenda, né, o seu papel, a sua função, o que precisa ser feito, como é feito. E essa transparência ela precisa ser para todos os usuários. A informação precisa chegar a todos e ser clara, porque assim cada um estará ciente do seu papel e do papel de cada um. Está ciente e quando a pessoa está ciente do seu papel, ela tende, né? Espera-se que ela faça o seu papel, que ela cumpra o que precisa ser feito, porque ela tem um papel dentro daquela organização que é transparente, que todos sabem, que todos estão cientes. Então, a implantação da transparência no processo tende a exibir os pontos falhos existentes nos fluxos produtivos, além de aumentar e melhorar o acesso à informação a todos os usuários. Desta forma, o trabalho ele é facilitado, além de possibilitar a redução do desperdício de materiais e atividades que não agregam valor. Então, aí, ó, a gente acabou de ver. A transparência ajuda a identificar as tarefas que não agregam valor. E outra coisa que é interessante é que todos os envolvidos na organização, eles têm o papel e a função de propor melhorias, de identificar problemas. Então, isso tem a ver com a melhoria contínua, o negócio, a empresa, a obra vai se tornando cada vez melhor. O oitavo princípio tem a ver com focar o controle no processo global. E isso é porque, assim, muitas empresas elas se preocupam apenas com uma parte do processo, muitas vezes com a produção. E elas esquecem, né, que na verdade não é só produzir, mas é atender realmente a necessidade do meu cliente. Não é só produzir o apartamento e entregar o apartamento. Será que aquele cliente está satisfeito com aquele produto? Aquele produto está bom? Ele está tendo muito pós-obra, problemas de pós-obra? Então, o oitavo princípio tem a ver com isso. Tem a ver com o foco no controle do processo global, significa entregar a obra no prazo, no preço e na qualidade acordada com o cliente.
qualquer coisa que escape desse conceito está incoerente com o objetivo principal, que é fornecer e agregar valor ao seu cliente. Então, tem que ter esse foco no processo global e não apenas em detalhes da produção. E o nono princípio, como eu já falei várias vezes aqui, é introduzir melhorias contínuas no processo. Então, a melhoria contínua é um princípio básico, né, que é essencial e que deve ser cada vez mais incorporado por todos os membros da organização e que sempre está sendo feito isso. O princípio 10, equilibrar melhorias de fluxo de conversão. Para que toda boa prática seja potencializada positivamente, deve-se sempre realizar uma melhoria no fluxo produtivo, paralelamente a uma melhoria na conversão. Por conversão, entende-se o processo de transformação de informação, materiais e mão de obra em estrutura que agrega valor ao cliente. Assim, as perdas são enxugadas e as melhorias potencializadas. O princípio diz que toda melhoria no meu fluxo produtivo ele tem que resultar em uma melhoria no fluxo de conversão, uma melhoria na conversão. Então, se eu vou ter mais, eu vou produzir mais, e isso através do quê? Através das perdas que são enxugadas e, consequentemente, as melhorias vão ser potencializadas. E o 11º princípio é o benchmarking. Então, esse benchmarking consiste em buscarmos, né, conhecimento ali fora, né? Então, buscar em outras empresas oportunidades, ferramentas, formas de melhorar o nosso produto, identificar problemas e soluções. Então, esse princípio consiste em ir atrás de outras empresas. E hoje isso é possível, né? Através da internet. Tem muitos estudos de casos, artigos, TCCs, monografias. E você também, né, pode ir atrás de outras empresas, construtoras, buscar esse conhecimento, essa informação, ou também através aí do meu canal, que eu vou estar sempre publicando alguma informação sobre benchmarking, né, sobre essas ferramentas que podem ser utilizadas na sua empresa para aumentar, reduzir, né, o custo da obra e também aumentar a velocidade de produção, né, reduzir desperdício, aumentar a lucratividade e fazer uma obra dentro do prazo. Então, benchmarking, aquilo que deu certo precisa ser divulgado. Se conseguir uma melhoria qualquer, se conseguir implantar um sistema novo que deu certo, isso deverá ser divulgar visando o aumento da difusão da filosofia dentro e fora da obra em que se está atuando. Quanto mais pessoas utilizarem o Lean Construction, maior será a difusão do bom conceito para terceiros envolvidos com a obra. Um exemplo disso é o método da embalagem realizado através de pallets. O que era inimaginável há 30 anos atrás passou a ser comum nos canteiros atualmente, devido às inovações da indústria logística adaptada à construção civil. Hoje conseguimos facilmente comprar produtos embalados em pallets, o que facilita muito o fluxo da obra, e isso já está inserido na cultura do fabricante, né, fornecedor, como também da obra. Então, gente, esses são os 11 princípios do Lean Construction que podem ser utilizados de forma estratégica, orientada a obter resultados da sua obra. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que se inscreva no canal, entre lá no meu site, lá tem um formulário de inscrição, onde você pode receber as ferramentas do Lean Construction que pode ajudar a sua obra a ficar mais rápida, mais inteligente, você vai ter menores desperdícios, né? Consequentemente aumentando a sua lucratividade. Então, entra lá no meu site gustavoantenor.com, digita seu e-mail lá, inscreva-se. Também acesse meu Instagram, eng.gustavoantenor. E é isso, muito obrigado. E falar sobre a fonte, né, dessa informação de hoje.
a informação de hoje, né, eu tirei do seguinte artigo: a aplicação prática dos 11 princípios da construção enxuta, que está publicado no LinkedIn. É um artigo do LinkedIn, publicado por Biancardi Moura, assessor de área gerência de engenharia no Senac, Rio Grande do Norte. Então, gente, muito obrigado, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Um beijão.